Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer à Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do seu diretor, desembargador José Maria Câmara Júnior, e cumprimentá-lo, Cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa de apresentar a seleto grupo da escola, as suas várias coordenadorias, neste evento híbrido tão oportuno quanto necessário. Quero cumprimentar a doutora Renata Mota Maciel, com quem tenho a honra de coordenar a área de Direito Empresarial da Escola Paulista da Magistratura. Na verdade, eu não coordeno essa área, eu sou coordenado pela doutora Renata, que é o corpo e a alma da Coordenadoria de Direito Empresarial. Cumprimento também o doutor Paulo Furtado de Oliveira Filho, que é coordenador regional da Escola Paulista da Magistratura, e cumprimento também, e principalmente, o eminente desembargador Grava Brasil, a quem me referirei em breve. Saúdo ainda as senhoras juízas, senhores juízes, desembargadores, advogados, estudantes, funcionários do tribunal inscritos para este evento. Tem início o evento híbrido de apresentação da Coordenadoria de Direito Empresarial. Trata-se de evento que se realiza por iniciativa do diretor da Escola Paulista da Magistratura, que se usa de suas atribuições estatutárias e regimentais. Abre a escola, braço cultural e de aperfeiçoamento do Tribunal de Justiça que é, para o convívio de todos, não sem antes torná-lo palco de estudos e de debates dos mais relevantes temas de direito. Na área de direito empresarial, coordenada por mim e pela doutora Renata Mota Maciel, a ideia é o aprofundamento do estudo do direito de empresa, além das matérias de competência das varas especializadas de direito empresarial e de família e de falências e recuperação judicial, e das duas câmaras reservadas de direito empresarial. É certo, então, que o estudo e o debate realizar-se-ão no formato de seminários, palestras, cursos e afins, para os quais todos serão convidados e instados a participar. Isso sem falar no curso de especialização. Também, juntamente com a doutora Renata Mota Maciel, passei a coordenar em substituição ao saudoso desembargador Araldo Teles, a quem, aliás, devem ser prestadas a todo momento e sem receio de repetição as justas e devidas homenagens por tudo que ele proporcionou ao Tribunal e à Escola Paulista da Magistratura em sua trintenária carreira e, principalmente, por tudo que ele doou para aqueles com quem conviveu dentro e fora da magistratura e da docência. E eu tive o privilégio de conviver com o desembargador Araldo Teles, de quem a saudade só aumenta com o passar do tempo. Está difícil. Voltando ao curso de especialização, trata-se de um curso reconhecidamente de excelência, do qual participam professores com as mais variadas titulações, doutores, livres docentes, titulares, os quais, no exercício do magistério, incutem nos discentes o conhecimento aprofundado e crítico daquilo que se propõe a ensinar. De um modo geral, então, essa é a Coordenadoria de Direito Empresarial da Escola Paulista da Magistratura, que hoje lhes é apresentada com muita alegria e satisfação. E a alegria e a satisfação são ainda maiores porque esta atividade inaugural conta com a inestimável presença do eminente desembargador Grava Brasil. Com o desembargador Grava Brasil, eu tenho a honra e o privilégio de judicar na segunda Câmara de Direito Empresarial. Ele é hoje o decano concentrado da Câmara. Concentrado porque ele mescla a antiguidade e o merecimento. E esse cargo ele herdou do saudoso desembargador Araldo Teles, condição que ele herdou do saudoso desembargador Araldo Teles. Sou testemunha da profundidade dos votos do desembargador Grava Brasil, que além da seriedade, da sobriedade, do senso de justiça que concretiza, ainda tem a virtude de tornar simples aquilo que é complexo. E essa é uma característica impressionante do desembargador Grava Brasil.
ele simplifica a complexidade. É, pois, uma honra e um privilégio trabalhar com Sua Excelência, que, além de tudo isso, tem um espírito colaborativo, tanto assim que prontamente mesmo, bastou um pedido, um telefonema e ele anuiu imediatamente. Tanto assim que prontamente aceitou o convite para participar deste evento e palestrar sobre o tema algumas considerações sobre a apuração de haveres na dissolução parcial. Tema instigante, e por envolver questões de direito material e processual relevantes e sobre as quais as partes controvertem, especialmente em momentos de crise econômica e financeira, como a que estamos a viver, enche as varas especializadas de direito empresarial e, por conseguinte, as câmaras especializadas de direito empresarial. É essa a visão do julgador e do estudioso do direito que o desembargador Grava ao Brasil apresentar-nos-á nesta manhã. E é com imensa alegria que eu passo a palavra à Sua Excelência, o palestrante. Vou pedir licença para tirar a máscara, mas está embaçando o óculos e eu não consigo ler. E isso aqui não precisam se preocupar também com o roteiro, que na verdade nada mais é do que um roteiro mesmo, só um pró-memória para que eu não esqueça de falar o que pretendo comentar. Mas começo agradecendo o senador Câmara, diretor eleito da escola, recentemente eleito, e o cumprimento na pessoa dos nossos coordenadores, não só pela eleição, como pela iniciativa de apresentar os coordenadores, que são, na verdade, abnegados da magistratura, que se dedicam a promover o desenvolvimento cultural em determinadas matérias de direito, com sacrifício pessoal e mais dedicação, além do que a magistratura já exige. Por isso eu não posso deixar de dizer que o desembargador Maurício Pessoa e a juíza Renata Mota Maciel são pessoas diferenciadas na nossa área de direito empresarial. Eu tenho um óculos para perto, um para longe, então é complicado. São pessoas diferenciadas e realmente eu acabei aceitando prontamente o convite. Mas confesso aos senhores que aceitei prontamente por um certo egoísmo, né? Não egoísmo pessoal, mas porque, conversando com o vereador Maurício, nós achamos que era extremamente relevante aproveitar um evento da Escola da Magistratura para fazer um elogio ao desembargador Araldo Telles, recentemente falecido, né? O tempo passa, nós vamos passar, né? Daqui a um tempo os novos juízes já não saberão quem é o desembargador Araldo Telles, mas pelo menos no momento presente a gente precisa reconhecer o que ele significou para a magistratura. São, se não me engano, cerca de 40 anos dedicado à magistratura, era apaixonado pela escola, também era um que não recusava convites, estava sempre presente, sempre que ele era solicitado alguma colaboração, era coordenador do curso de especialização, e eu fui à Câmara Empresarial a convite dele, eu conhecia há cerca de 20 anos, desde o primeiro Tribunal de Alçada Civil. Ele, sim, era o que a gente brincava, o nosso decano concentrado, porque ele concentrava a antiguidade, era mais antigo do que eu, e tinha muito mais conhecimento do que eu. Era professor, e, além disso, ele tinha um carisma, ele tinha um conforto nas reuniões, nas sessões, que levava uma certa harmonia. Aqueles que já atuaram em segundo grau sabem que a atuação como colegiado não é fácil. A divergência, às vezes, ela tem dificuldade de ser aceita, né? E cria, às vezes, algum resquício de alguma coisa talvez um pouco não tão palatável. O desembargador Araldo, nas suas intervenções, ele transformava tudo isso numa forma simples de convivência. Com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, ele não se negava a rever seu voto, revia as posições, aceitava ponderações dos seus colegas, colocava suas ponderações aos colegas, e isso tudo transformava o julgamento colegiado numa coisa diferenciada, pelo menos na nossa segunda Câmara de Direito Empresarial. Era realmente uma satisfação. A gente aguardava a sessão da segunda Câmara por conta desse ambiente agradável que nós tínhamos. Eu até vou compartilhar com os senhores um acontecimento que
pelo qual eu passei, que me foi muito emocionante. Eu acho que eu comentei com o governador Maurício. O governador Araldo, numa das suas últimas sessões, ele proferiu um voto divergente. Eu era o segundo dele, eu, no caso, terceiro, porque ele estava divergindo do relator, eu acompanhei e o voto dele ficou vencedor. Com o falecimento repentino dele, por conta do regimento interno, eu tive que fazer o voto do acórdão, redigir o acórdão. E o desembargador Araldo não tinha um voto escrito, ele tinha se pronunciado na sessão sobre essa divergência. E eu tive que assistir a gravação da sessão. Eu posso dizer para os senhores que é uma coisa surreal. Nós passamos 2 anos fazendo sessão virtual. O que é a sessão virtual? Eu trabalho, no meu caso, eu trabalho com 2 laptops. Num laptop eu tenho a pauta e todos os votos da pauta. No outro, eu tenho a configuração da sessão, o quadradinho de cada um dos desembargadores, a minha figura também aparece lá, eventualmente um funcionário e os advogados que vão sustentar oralmente. Então, quando eu fui assistir a gravação, eu comecei a não saber se eu estava assistindo a gravação ou se eu estava assistindo a sessão. E ele estava ali vivo, falando, conversando com os colegas, conversando comigo. Eu até me emociono de falar isso. É uma coisa surreal, uma coisa que a gente não está preparado para enfrentar. Então, foi muito, muito emocionante e por isso que eu aceitei, na verdade, essa é a razão de eu estar aqui, prontamente aceitei, por conta que eu precisava transmitir isso, a importância do governador Araldo nas nossas vidas e na existência da Câmara, a qual ele pertenceu na reservada desde o começo, e nas câmaras de falência também desde o começo, sempre se dedicando ao direito empresarial, pelo qual ele tinha um apreço especial. Então, por isso eu faço essa homenagem e gostaria de trocar isso com os senhores para dizer, com a senhora, para dizer do desembargador Araldo e da importância que ele teve na nossa formação, na nossa atuação perante a Câmara Reservada. Agora nós temos o desembargador Natan, que é muito bem-vindo, vamos fazer uma nova composição, mas certamente a lembrança do desembargador Araldo irá nos acompanhar ainda para o resto de nossas vidas, com certeza. Dito isso, né, vamos falar um pouquinho por que algumas considerações sobre apuração de haveres e solução parcial. Tem a ver também com a pandemia, esse título. O senador Maurício, nós trocamos algumas ideias e eu escolhi esse tema por 2 enfoques. Primeiro enfoque, algumas considerações, porque se os senhores forem buscar um conhecimento técnico, se quiserem se aprofundar no direito a respeito do tema, eu indico que façam um curso de especialização ou ou participe de outras exposições, outros cursos. Né? Algumas considerações, na verdade, são reflexões que eu vou fazer com todos, em voz alta, para pensamentos que me vêm, trocarmos essa experiência e trocarmos algumas ideias sobre o tema. Por isso que são só algumas considerações, não é um aprofundamento sobre o tema a ponto de dizer que ele vai acrescentar um entendimento doutrinário, teórico sobre esse importante aspecto do direito empresarial. E por que haveres e dissolução parcial? É interessante, no ano de 2020, quando começou a pandemia, se a gente voltar no tempo e pensarmos o que se falava naquela época, se falava só uma coisa. Eu peço desculpas aqui, falando em recuperação, eu não falei do nosso magistrado Paulo Furtado. Né? Minhas desculpas, Paulo Furtado, juiz titular da vara de recuperações. Eu fui falar em recuperações, a gente fala em recuperações, fala em Paulo Furtado. Né? Então, meus cumprimentos, é uma honra tê-lo aqui presencialmente, com certeza. E se esqueci de alguém, por favor, é uma honra que todos, até que os senhores estejam aqui presentes, a senhora esteja aqui presente. Né? Eu não imaginava isso. E já fazendo mais um parênteses, vamos ver que eu divago às vezes um pouquinho, eu peço que perdoem alguma adrenalina, mas é o primeiro evento presencial que eu participo em 2 anos e pouco.
Então, para mim, eu estava comentando ali com os colegas, foi um sufoco. Eu tive que achar uma camisa que abotoasse no colarinho e que fechasse o colarinho e abotoasse na barriga. Não é? Em 2 anos foi a primeira vez que eu vestia a calça do terno com terno. Não é? E eu não imaginava, não lembrava que sapato social apertava tanto. Então, e outra coisa, trânsito. Meu Deus do céu, o trânsito que eu enfrentava era da sala para o quarto, onde eu fiz um escritório. Eu peguei trânsito, eu peguei congestionamento, e aquele Waze dava 2 minutos para mais, 2 minutos para menos. Você começa a olhar aquilo, começa a ficar uma loucura, porque você desacostuma em honrar compromisso e horário. Então, tudo isso gera uma certa adrenalina. Mas eu falava dos 2 anos, do ano de 2020, começo da pandemia. O que se falava? Recuperação judicial e falência. Por isso que eu lembrei do magistrado Paulo Furtado. Só se falava disso. As empresas precisam ser socorridas, vai haver uma crise empresarial, vai haver uma quantidade enorme de recuperações, as falências vão pipocar para todos os cantos. Eu tenho a impressão que isso, de certa forma, até acelerou a reforma da lei de recuperações, que acabou saindo no final de 2020, e foi muito importante, e é muito importante. A matéria é apaixonante, eu sou apaixonado também por recuperação judicial e falência, não tanto quanto o magistrado Paulo Furtado, mas tem a minha dose de paixão também pela matéria. Gosto muito da matéria. Mas só se falava disso. Mas o que nós vimos no tribunal? Eu vou passar a todos a experiência de quem está julgando no tribunal em 2 anos de pandemia. Não é uma estatística, não é uma precisão, não é empírico, é só uma constatação de um julgador de recursos. O que nós vimos não foi um aumento de recursos na área de recuperação e falência. Nós tivemos uma concentração de recursos em algumas falências, em algumas recuperações. Algumas recuperações resultaram em enormes filhotes de recursos e de decisões em primeiro grau. Mas, em termos de processos separados, diferentes, o que nós tivemos mais em segundo grau foram problemas societários. Porque o que aconteceu? A crise levou os sócios a se desentenderem. E se desentenderam os sócios daquelas empresas que não iam bem, os sócios daquelas empresas que iam bem, porque também queriam aproveitar o momento, e a cobiça talvez seja maior ainda, e se desentenderam aquelas sociedades que, por uma fatalidade, perderam algum sócio por óbito, ou por pandemia, ou por não tratar de outros problemas, mas também tivemos algumas questões de falecimentos e sucessores. Então, os problemas societários aumentaram muito, e muito mais, no plano recursal, no meu modo de ver, do que as questões de recuperação e falência. Por isso que eu pensei que a gente teria que falar alguma coisa sobre societário. Além das discussões entre sócios, da quebra da afecto, que foi normal, né? Que ocorreu muito, né? Anormal, mas ocorreu muito, principalmente no modelo que a gente tem aqui no Brasil, da maior número de empresas, que é a limitada, né? Então, isso ocorreu muito. E além da dissolução, se a gente somar com a dissolução as tentativas de um sócio destituir o outro sócio da administração, de ficar administrando sozinho, de buscar o judiciário para nomear um administrador, querendo que o judiciário avance sobre a empresa e decida o que é melhor para a empresa, quando quem tem que decidir o que é melhor para a empresa no seu dia a dia são os sócios, não o judiciário, nos cobrando alguma coisa que, na verdade, eles tinham que se entender para caminhar com a sociedade. Se nós somarmos todas essas questões, esses problemas, esses conflitos, né, nós vamos ver que a quantidade de recursos na área societária, no meu modo de ver, foi maior do que os recursos na área de recuperação e falência. E foi uma área que talvez não tenha tido também uma atenção tão grande nesse ponto, né? Então, por isso que eu acabei optando por essa discussão de haveres, dissolução parcial e apuração de haveres. Até porque, quem atua na área sabe disso, se nós pensarmos qualquer tópico dessa matéria,
ele é discutível. Tem mais de uma posição. Aí eu entendo assim, mas o outro entende de outro jeito. Então, eu achei que era uma forma da gente ter essa conversa sobre um tema. Deixa eu ver se eu acerto o botão aqui. Acertei. Bom, então por isso que, vamos ver, nesse simples roteirozinho, eu sempre vou falar em algumas considerações, porque são só algumas considerações. E aqui eu já antecipo a todos, né? Não julguem os coordenadores pela minha exposição, por favor. Me façam esse favor. Prestem atenção no que eles vão preparar ao longo do ano. Não, hoje é uma coisa mais informal, é mais uma conversa, é mais uma troca de ideias, né? Talvez até um monólogo, porque eu estou falando, mas a ideia não é essa, né? Se nós formos examinar, eu achei interessante falar um pouco sobre o termo de solução. Qualquer livro que a gente pegue, que vá falar de solução societária, que vai falar de haveres, e quando vai falar de haveres começa com a dissolução, nós vamos ver uma crítica ao termo de solução. Eu até andei fazendo um pouquinho de pesquisa para pensar algumas ideias, para trazer, e eu confesso que eu cansei de ler sobre isso. Todos criticam o termo de solução. Eu acho que a gente tem que passar por cima disso já. Nós estamos lá, os juízes, os assistentes, os advogados, eles estão para resolver o conflito. O acadêmico, o direito, ele é muito importante para a gente compreender o fundamento e o porquê que se levou ao modelo de hoje. Mas notem, eu coloco embaixo aqui nesse roteiro o termo e norma. Por que eu coloquei norma? Todo mundo sabe que o Código Civil tem esses dispositivos que tratam de dissolução de haveres e que o Código de Processo também trata. Quer dizer que eu queria fazer uma conotação. Se nós formos regredir no tempo, nós não tínhamos uma disciplina tão densa sobre dissolução e sobre haveres. E o que adiantou isso? A polêmica continuou. E continuamos discutindo que dissolução não é o melhor termo. O melhor termo talvez fosse dissociação. Talvez fosse dissolução do vínculo societário entre os integrantes do contrato social. A ideia, portanto, é desvincular um pouco dessa discussão dogmática ou de um determinado sentido do termo para nos prendermos naquilo que importa. A lei acolheu e deu a interpretação para dissolução parcial. Dissolução parcial não tem nada a ver com dissolução de sociedade, mas tem a ver com a saída do sócio. E é isso que nós temos que compreender e focar nisso. E qual que é a finalidade do processo judicial? É resolver o conflito. Não é ficar caminhando por ruas tortuosas, buscando discussões aprofundadas sobre o direito, para, no fim, discutir se o sócio deve sair, se o sócio se retira, se o sócio falecido implica na admissibilidade ou na admissão dos herdeiros ou não, se o sócio deve ser excluído ou não. É isso que nós temos que resolver. Como dizia Napoleão aos juízes, as partes querem saber de quem é a terra. Não o direito pelo qual os juízes ficavam discutindo para saber o interesse da terra ou questões dessa ordem. Então, nós temos que focar nessa finalidade do processo. E aí vem... mas tudo isso é discutível. Vejam que eu já estou mostrando que tudo é discutível. Preservação da empresa, né? A preservação da empresa é o foco último, né? E é o foco na dissolução parcial. Mas a gente tem que sentir o que aquele processo nos traz. A dissolução parcial, nós vamos ver até em alguns exemplos, pode ser uma solução viável para a continuidade da empresa e pode não ser. Mas o foco na interpretação, o foco no exame do direito em conflito, não pode perder o norte de que a ideia é que a empresa se mantenha, que a atividade empresarial se mantenha ativa após a dissolução, após a saída do sócio.
após a retirada do sócio. Eu preciso aprender um pouquinho isso aqui. Bom, eu falei algumas considerações gerais, agora vamos fazer algumas considerações sobre o processo. Com relação à legitimidade, a gente sempre começa, fala em processo, quem que é legítimo? Qual é a parte legítima? Não é isso? A legitimidade ativa, ela decorre da lei. Me parece que nesse campo não há muita dúvida. Se a gente procurar, vai achar, mas não há muita dúvida, né? Mas na legitimidade passiva, eu acho que tem um aspecto que a gente tem que mencionar, que é o que disposto no artigo 61, que fala da ausência de citação da sociedade quando todos os sócios são citados. Qual que é a ideia que tem por trás disso? É de que a sociedade não precisa ser citada, mas a sociedade ela deve integrar o polo passivo. Se ela não integrou formalmente, eu vou passar para os senhores as minhas ideias. Podem discordar, podem concordar. Se ela não integrou o polo passivo, ela deve integrar. E o juiz pode determinar, inclusive, a alteração no distribuidor para que ela passe a integrar. Porque na dissolução parcial, em que nós vamos apurar os haveres, o devedor dos haveres vai ser a sociedade, não serão os sócios. Quem tem que pagar o sócio que sai ou os seus herdeiros é a sociedade. Então, a lei criou um sistema, o Código de Processo criou um sistema que dispensa a citação da sociedade, mas não dispensa que ela integre o polo passivo, porque ela vai responder pelos reflexos, pelos efeitos de eventual condenação. Aqui também eu pensei algumas questões, por exemplo, sentença, decisão. Acho que os colegas, os assistentes têm uma ideia, mas os assistentes talvez tenham uma ideia maior, os colegas às vezes não têm uma ideia do que ocorre no Estado todo. No Estado todo, nós temos as mais diversas situações, ou as mesmas situações, sendo deliberadas por decisão e por sentença. Então, um mesmo contexto, o juiz acaba decidindo numa decisão interlocutória e colocando fim àquilo, e em outras situações, com a mesma realidade, se dá uma sentença. Mas o processo, na verdade, se a gente for pensar no processo de dissolução e apuração de haveres, ele, na verdade, ele teria que ter uma dicotomia, ele teria que ter duas etapas. A etapa que se decide sobre a dissolução e a etapa que se decide sobre os haveres. Mas isso também não é tão simples, porque se houver concordância com relação à dissolução, eu posso ter uma decisão do juiz colocando fim à dissolução, uma decisão interlocutória, passível de recurso por agravo, que nós já vimos que as partes concordam quando o juiz decide e alguém discorda. É uma coisa impressionante, mas isso ocorre. Mas, na teoria, o juiz decide essa questão e se passa a apuração de haveres, e a apuração de haveres, o contencioso vai ocorrer na apuração de haveres, e lá nós teríamos uma sentença encerrando a apuração de haveres. Mas essa separação nem sempre é tão nítida. E por que não é tão nítida? Porque, em algumas situações, o condutor do processo, o magistrado do processo, acaba juntando a apuração de haveres com a dissolução, nomeando perito, determinando a realização de prova, quando nós não estamos ainda discutindo os haveres. Imagine uma exclusão por falta grave, e depois se faz uma perícia para apuração de haveres, depois se decide que não há falta grave e que o sócio não tem que ser excluído. O que nós fizemos com esse processo? E isso, não pensem que isso é um exercício teórico, ele é um exercício real que nós estamos falando. Isso ocorre. Então, é muito importante que a gente tenha, que o processo tem que ter, na prática, seja a forma que for. Eu não acho que é tão relevante se o juiz coloca fim a uma determinada discussão hoje no processo civil moderno,
como decisão ou como sentença, porque se ele der a forma de sentença e a parte entender que é sentença e tiver um mínimo de fundamento, nós, como juízes de segundo grau, deveremos entender que aquele recurso é cabível e examinar a questão. Então, isso não me parece hoje tão relevante, ressalvada algumas exceções. Mas é importante que o juiz coloque fim àquela primeira fase da dissolução e coloque fim dizendo se vai ser dissolvido ou não. E se dissolvida, alguns aspectos precisam ser definidos, como, por exemplo, a data da retirada, da saída ou da dissolução. Ainda que a lei processual fale, num determinado dispositivo, que até a perícia, o juiz pode rever o marco da dissolução ou os critérios da apuração de haveres, me parece que essa colocação da lei processual ela vai contra o regular andamento do processo. Porque quando eu digo que há uma dissolução por falecimento, é o óbito. A não ser que a gente vá entender que aquele falecimento não é bem o falecimento. Não é? Que faleceu para a gente, não para os parentes. Os parentes, o falecido nunca morre. Não é? Alguma coisa assim. Não é? Mas a ideia é essa. Quando o juiz delibera sobre a dissolução, a gente vê muito conflito e muito contraditório quando mais nos processos de exclusão do sócio. Não é? Há uma intensa discussão sobre discussão do sócio. E aqui eu vou e volto. Vejam que discutir falta grave, se há justa causa para a exclusão, nem sempre essa solução de encontrar a justa causa vai ser a solução ideal, mesmo que a justa causa não exista. Eu vou ter exemplos de julgados aqui para ilustrar isso mais tarde. Mas a gente tem que colocar um fim nisso, antes de passar para os haveres, porque os haveres é um problema em si. Nós também temos na discussão dos haveres, cada item, cada tópico dos haveres, ele é passível também de interpretação. Aqui, eu até tinha lembrado, acabei não esquecendo de falar, quando a gente fala em dissolução parcial, e às vezes há uma discussão muito grande, o juiz acaba, às vezes, decidindo que não é hipótese de retirada ou não tem a justa causa. E nós temos que ter cuidado, porque se nós fizermos um paralelo com o casamento, é o casal que chega para o juiz, olha, nós queremos nos separar. Aí o juiz, olha, não, vocês não vão se separar. Vocês não vão se separar, não, esse casamento tem que... Vocês voltem para casa e fiquem lá. Imagina se ele fizesse isso na véspera da pandemia. Aquele casal que não se entendia, ou ele se entendia, ou ele se desentendia de forma muito mais grave. E é isso que o juiz faz quando nega uma retirada, quando nega uma saída. Ele manda aqueles sócios no caso de uma limitada, continuarem convivendo. E afeto zero. E o sócio, às vezes, não quer se retirar, o outro sócio quer que ele se retire, ou quer excluí-lo e ele não quer ser excluído, mas não há a mínima condição de convivência. Os dois, às vezes, têm poderes de administração pelo contrato social, a sociedade vai caminhar para não se viabilizar. Então, nós temos que focar na situação concreta para saber se a nossa deliberação vai atender o princípio maior da preservação da atividade empresarial. Então, são ideias que a gente tem que ter no exame do processo. Né? Aqui eu só mencionei por curiosidade o artigo 603, parágrafo 1º, que é quando há concordância com a dissolução, não há condenação em honorários. Esse talvez seja um dos dispositivos mais odiados pelos advogados, não é? Que mesmo na concordância falam que, olha, a concordância não foi assim, não. Não é isso, não. Eles concordaram, mas teve um litígio lá atrás, se disse alguma coisa, e os recursos sobem impedindo a fixação de honorários. Eu acho que, não sei se os colegas, os profissionais têm ideia do número de recursos que a gente julga discutindo honorários. Aliás, há recursos em que o direito fica de lado e a maior conflito, a maior discussão é sobre honorários.
Então, eu só coloquei como uma curiosidade, porque esse é um dos poucos dispositivos que fala que naquela situação nós não teremos honorários. Então, aqui eu falei já da fase antecedente, da fase de haveres, da data da resolução. Eu chamo a atenção para um outro aspecto, que é o que está lá no finzinho. A ausência de distinção em face dos haveres da situação que justificou a dissolução. Parece uma coisa sem propósito. Mas por que ele está falando isso? Nós percebemos que há, às vezes, uma tendência de um tratamento diferenciado se o sucessor for um menor. Ele é menor. Nós temos que protegê-lo em face da sociedade, na apuração de haveres. É o cônjuge. É justa causa. É falta grave. Ele cometeu alguma coisa contra a sociedade, ele não pode receber os haveres na forma como ele está pretendendo. Então é importante saber que é relevante o motivo da dissolução. A apuração de haveres é exatamente o que ela é. A apuração dos haveres devido àquele sócio pela participação que ele tinha, ou que ele tem. E não é relevante para a aferição do quantum se ele é o herdeiro menor, se é o herdeiro maior, se é o cônjuge, se ele praticou uma falta grave. Essa falta grave pode ter algum reflexo nos termos da apuração dos haveres, mas isso não é relevante para dizer, não, tem que ser penalizado. E às vezes a gente percebe que existe uma tendência e até um inconformismo do sócio que permanece. Como é que eu vou pagar haveres se ele fez isso com a sociedade? Isso não é relevante, eu não tenho que discutir isso com o sócio que permanece na empresa. O sócio que permanece na empresa, ele é o sócio que se dispôs a continuar com a atividade empresarial. Simples assim. Então, a justificativa, o motivo dessa dissolução parcial não pode ter reflexo na apuração dos haveres e nenhuma tendência na condução dessa dissolução ou na fase posterior de apuração de haveres. Vamos ver se eu acertei o lado aqui. Acertei. Aí eu já adiantei alguma coisa na fase de liquidação, na fase de apuração de haveres. É importante definir os critérios. Né? E quando eu falo em definir os critérios, o que o magistrado tem que olhar e os advogados que atuam também têm que fazer isso? O primeiro documento a ser lido é o contrato social. Se na recuperação judicial a gente tem que passar um pente fino no plano, aqui nós temos que examinar o contrato social com detalhes, para saber se o contrato tem alguma disciplina, porque o contrato expressa o quê? A vontade dos sócios. E nós temos que examinar esse contrato social e como ele encaminha a apuração de haveres. E como eu dizia sempre, nada é pacífico nessa área. Aqui eu coloquei a expressão aqui do justo. Porque para aquele que sai ou para aquele que permanece, a apuração de haveres nunca é justa. E o que o contrato social também está dizendo, se não for bom para ele, não é justo. Não é? Aqui entra até, às vezes, a discussão do direito potestativo de retirada. Ele pode se retirar sempre. Mas se ele se retirar, ele não está sendo justo, não está sendo de boa-fé com a empresa, que não tem como pagá-lo. Tem toda essa discussão no entorno. Mas a lei fala que ele pode se retirar. E tem uma hora, no meu modo de ver, por favor, eu ressalto de novo, é o meu entendimento, que nós temos que parar de buscar na lei aquilo que ela não disse. A lei diz que o sócio pode se retirar. Dá os motivos e as hipóteses de retirada. E aquelas situações em que isso pode ocorrer. Então, o justo, essa subjetividade, tem que ser evitada. Tem que ser evitada sempre? Lógico que não. Se o contrato social tem uma cláusula iníqua, tem uma cláusula abusiva, é evidente que nós teremos que interpretar isso. Mas essa interpretação não pode ser subjetiva ao ponto de servir para qualquer dos lados, que é o que a gente vê no dia a dia.
É o sócio que permanece dizendo, não, isso aqui não pode ser aplicado, porque isso aqui é a sociedade. E o sócio que está saindo que fala, não, isso aqui não, porque eu não vou receber o que eu tenho direito. O justo não pode ter essa subjetividade não motivada. A gente tem que atentar para isso. Atentar para que o contrato social expresse a vontade das partes, e se não houver uma condição específica para afastar aquela deliberação social, ela deve ser mantida. Mas o maior problema nosso não é esse. É que o contrato social normalmente tem uma cláusula um tanto quanto vaga sobre a dissolução, sobre o pagamento do sócio que se retira. Ele também ele peca, talvez para o futuro isso venha a ser corrigido pelos advogados que fazem a atividade prejudicial, preventiva, né? Análise preventiva para montar um contrato social decente, que defina realmente o que os contratantes, o que os sócios que estão contratando socialmente para a criação da sociedade pretendem. Embora na paixão da criação de uma empresa, a gente sabe que tudo é amizade, tudo é festa. Ah, vamos criar uma empresa, vamos ter um sucesso maravilhoso. Se tem um sucesso maravilhoso, ganhou muito dinheiro, isso vira um problema. E não pensem que ter um sucesso empresarial não é sinônimo de problema. Nós vimos recentemente um grande conglomerado de empresas que tem um poder econômico, uma fortuna que nós nunca imaginaríamos. Não dá para descrever em números. E a primeira geração, os avós, os bisavós, preocupados com o conglomerado, com as empresas, criaram toda uma estrutura societária incrível, teoricamente maravilhosa, holdings, empresas que controlam um determinado setor, ficam com esse sócio, ficam com aquele sócio. Os advogados que assessoraram na confecção dessa estrutura foram os melhores possíveis. Mas agora, na terceira geração, quando eles não se entendem, se contratam outros advogados que interpretam tudo aquilo de forma diferente. E aquilo vira um conflito que não tem fim. E nós estamos lá no meio do conflito. E preocupados em preservar a empresa. E preocupados em preservar o emprego. E preocupados em preservar a atividade empresarial. E eles preocupados em não perder alguns bilhões no seu pequeno patrimônio. Essa é a realidade. Então, infelizmente, nem o sucesso empresarial acaba sendo um óbice à disputa societária. Por isso que o contrato social ele tem que ser visto, ele deve ser visto, mas normalmente nem sempre ele vai ajudar. E cabe ao juiz, portanto, à vista dessas considerações, determinar, encaminhar a instrução probatória, que normalmente na apuração de haveres, nós sabemos que é basicamente em cima da prova pericial, ele tem que encaminhar a produção da prova pericial. O que eu quero dizer como encaminhar a produção da prova pericial? Eu quero dizer que o maior cuidado que o juiz deve ter é que perito não decide questões de direito. Quem decide as questões de direito é o juiz. O perito faz só a perícia. Não é o que a gente tem visto. Nós temos visto decisões assim, a perícia para a apuração dos haveres. O que o perito vai fazer? Que balanço que ele vai tirar? Que avaliação que deve ser feita? Quais os critérios que ele vai adotar? Então, a relevância da deliberação do magistrado, quando ele examina a questão da prova pericial, ele tem que conduzir os trabalhos e indicar para o perito como ele deve se conduzir e como ele deve realizar aquela perícia. Eu peço um pouco de compreensão aos juízes especializados da capital, porque nós atuamos no estado inteiro. E nós entendemos o problema do juiz também do interior. Porque o juiz do interior é aquele que faz tudo. Então, não é uma situação fácil para ele também. Ele pega um problema enorme, às vezes, na mão. A gente sente muito isso em recuperação e falência.
né? Que ele pega aquele plano, processo de 6.000 folhas, e quando ele se dedica ao processo de recuperação, ele vê que amontoar outros casos, eu tenho que decidir, eu tenho sentença para dar, audiência, daqui a um pouco vai começar a audiência. Então, a gente entende o problema dele. Por isso que a relevância até do papel da escola de levar para o juiz do Estado inteiro essas reflexões. Mas eu tenho que apontar que nesses casos de apuração de haveres, o juiz é que está com a conduta de como deve ser feita a perícia, porque a perícia que vai indicar efetivamente a apuração dos haveres e o critério que será adotado na apuração dos haveres. E chama a atenção que a perícia na dissolução societária é uma perícia especializada. É difícil, às vezes, no interior também se encontrar isso. Mas tem que se procurar, ou tem que se conversar com os colegas da capital ou dos grandes centros da região, e se buscar uma perícia especializada. Por que eu falo especializada? E depois eu vou dar exemplo também em julgados nossos. Porque ela necessariamente, ou normalmente, ela é uma perícia multidisciplinar. Ela tem que examinar, ela tem que avaliar bens tangíveis e bens intangíveis, o patrimônio imobilizado, as máquinas da empresa. Que valores? Qual o valor? Qual que é a avaliação dessas máquinas? Se ele é um contador, normalmente é um técnico, um economista, um contador que vai fazer a perícia, como que ele vai avaliar esse passivo? Eu já vou adiantar um pouco do exemplo que eu vou dar lá na frente. Nós pegamos um caso que o perito avaliou da seguinte forma o maquinário da empresa, e era um pátio industrial. Né? Muitas máquinas. Ele pegou um laudo unilateral que o autor juntou, pegou o valor contábil, somou os dois, dividiu por 2 e achou que esse era o valor correto. E foi o valor homologado. Porque ele não era engenheiro. E como é que o assistente técnico, eu não sei se podemos chamar de assistente técnico, porque naquela hora era só um técnico assistindo o autor, nem era a fase pericial. Como é que ele tinha apurado os valores dessas máquinas? Ele foi na internet e pegou os valores. Uma máquina dessa custa... Mas nós tínhamos máquina lá de 20 anos. A máquina podia ter um valor enorme, porque não se conseguiria comprar mais uma máquina daquela, poderia estar obsoleta, poderia ter um custo operacional muito maior do que realmente ela poderia valer. Nós já enfrentamos, acho até numa recuperação, uma câmera frigorífica, que ninguém queria comprar porque não queria tirar a câmera de lá. Então, só um técnico que pode avaliar isso. E por isso que eu falo que é multidisciplinar. E nós temos, às vezes, algumas empresas ou alguns profissionais de contabilidade que já são assessorados por engenheiros, por economistas. E é esse pessoal que tem que fazer uma avaliação. E o juiz tem que perceber isso. Não só encaminhar a forma de apuração da perícia, mas depois examinar o laudo nesses aspectos para ver se o laudo de apuração de haveres teve esse cuidado de fazer a avaliação correta. O profissional que auxilia o perito nomeado deve ser comunicado ao juiz, deve ser informado. Às vezes tem que se juntar ao currículo dele, às vezes não, deve se juntar ao currículo do profissional. O laudo pericial na apuração de haveres é um laudo complexo. É um laudo que dá trabalho de ser examinado. E também tem a questão dos intangíveis. E, por favor, não vamos confundir intangíveis com fluxo de caixa descontado. Né? Intangíveis é a marca, o desenho industrial. Né? Nós tivemos acho que uma falência da Zump, né? Não sei com quem que está, acho que é interior da Zump. Mas o maior valor da falência era a marca. Estava com o Araldo? Não, acho que sou eu o relator. Não estava com o cargo aí para frente. É no interior. O valor é a marca. A marca é um valor intangível que tem que ser visto. E aqui eu acrescentei entre parênteses um tópico que também é discutível na doutrina, que é a clientela. Em princípio, eu não sou um profundo conhecedor teórico da disciplina, mas muitos autores afastam a análise da clientela como um valor intangível. Eu acho que isso já precisa ser refletido. O mundo nosso está mudando.
Nós estamos vivendo um outro mundo. E se o mundo já vinha acelerado e rápido nas suas mudanças, nesses 2 anos de pandemia, se pisou no acelerador com tudo. Você tem uma mala direta e tem uma clientela que você possa enviar uma mala direta para oferecer um produto ou um serviço, é um patrimônio hoje considerável. Ainda com a lei de proteção a dados, em que você precisa de uma série de permissão, precisa de uma permissão para usar o seu dado. Quando você tem a sua clientela, você tem o seu cadastro, os seus clientes, essa clientela não pode ser ignorada. Eu não estou dizendo que ela precisa necessariamente ser avaliada. Eu volto ao ponto do começo. O processo de dissolução parcial e o processo de apuração de haveres dificilmente vai ter uma solução uniforme para todos os casos, porque a situação concreta é extremamente relevante. Então, num caso, a clientela pode ser despicienda, pode ser não ser relevante, e no outro ela pode ser. O que nós não podemos fazer é ignorar essa situação. E essa discussão começa a chegar em segundo grau, então eu creio que está em primeiro grau também, que se busque a avaliação da importância, se dê um valor à clientela. É um tema também discutível, mas que me parece bastante palpitante. E aqui nós vamos aproximando de pontos ainda mais problemáticos, né? Parece que conforme vai avançando, vai piorando, né? Mas tenho certeza que uma hora melhora. Balanço contábil, balanço patrimonial. Agora, o magistrado no processo de dissolução e apuração de haveres, ele parece que tem que entender de contabilidade. Tem que ser contador. Bom, eu posso dizer aos senhores que eu fiz 1 ano de ciências contábeis, né? Na minha família, agora vamos fazer um parênteses aqui. Minha família tinha uns advogados que não eram tão bem sucedidos, então tinha aquela pressão psicológica, eu jovem na PUC, né? Para não fazer direito. Aí eu resolvi fazer ciências contábeis. Era um curso mais difícil de entrar na PUC do que no direito, porque era o primeiro curso de ciências contábeis que tinha na PUC. E eu fiz o primeiro ano. Então tinha o básico, quem fez PUC sabe que tinha o básico, e você tinha 2 aulas sobre determinada matéria. Então, no básico, eu me confraternizava com o pessoal de direito, eu me dava bem com o pessoal do direito, a gente conversava, discutia e tal. Depois eu ia para as 2 aulas específicas de ciências contábeis só para analisar balanço. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, né? Perdi 1 ano, no segundo ano fui para o direito e fui fazer direito. Não é? Mas não morro de paixão por contabilidade, mas o juiz acaba tendo que ter uma noção, não tem jeito. Então, e são conceitos hoje diversos e misturados. É difícil. Se você pesquisar, se a gente fizer uma pesquisa do que é balanço contábil ou balanço patrimonial, nós podemos encontrar interpretações diferentes e interpretações dizendo que é a mesma coisa. Eu, particularmente, prefiro a interpretação de que balanço contábil e balanço patrimonial é o balanço aquele balanço obrigatório da empresa. Aquele balanço que representa a contabilidade da empresa, que ela tem que apresentar tecnicamente para as fazendas ou para a regularidade da sua escrituração. É totalmente diferente do balanço de determinação. Porque o balanço de determinação é um balanço realizado num momento específico e voltado à dissolução parcial. Essa é a distinção que eu faço, balanço de determinação. Mas nós não paramos aí, né? Tem um balanço especial. O que é balanço especial? É o que a gente achar que pode ser. Mas não vai ser um balanço contábil ou patrimonial, porque eu acho que o balanço contábil e patrimonial é um balanço comum. É o balanço do dia a dia da empresa. Então, o balanço especial pode ser usado como balanço de determinação, dependendo do contexto, me parece que pode. A lei usa o balanço de determinação. Então, não, aqui... Então, às vezes, a gente vê situações assim. Não. Aqui, o contrato social manda fazer um balanço especial. Não é o balanço de determinação da lei. Então, tem que fazer o balanço de determinação da lei e não o que o contrato manda. Porque o contrato manda fazer o especial. E o que é o especial? O contrato não diz. Então, o contrato social está mandando fazer o balanço de determinação especial.
especial porque está saindo alguém da sociedade. Preço de saída. Preço de saída, também encontramos muitas colocações a respeito do preço de saída, mas a ideia do preço de saída é o preço de venda da empresa, de dissolução total da empresa, de quanto vale efetivamente a empresa. E quando eu já vi algumas associações que fazem a associação do preço de saída com o estoque. Aí eu fui examinar como se relaciona preço de saída e estoque. Nossa, deve ter uma monografia contábil só sobre isso. Porque o preço de estoque de saída, ele tem que ser computado com a manufatura que vai ser feito, o custo da empresa na manipulação daquele estoque para se transformar no produto de saída, os tributos que incidem sobre aquilo. Então, o preço de saída pode ser considerado o preço líquido menos o preço do estoque, menos o percentual da atividade empresarial que foi usada para produzir. O preço de saída, vamos simplificar, quando a lei fala, é o preço do que vale aquela empresa, do que vale um determinado produto, se ele fosse liquidada a empresa e fosse vendida, minha opinião. Aí vem a famosa frase, dissolução parcial como se total fosse. É o mote, né? Mas nós já falamos que dissolução parcial não é dissolução total. Mas a lei passa essa ideia, a jurisprudência passa essa ideia, né? Embora já sendo discutível hoje, e me parece que ela ainda, no meu modo de ver, não se encontrou uma ideia melhor que essa. Ainda que a gente tenha que contornar alguns aspectos dessa situação. Mas a dissolução parcial é aquela que você apura o que o sócio que está saindo tem que receber como se a empresa não mais existisse. E nós vamos ter um pequeno problema nessa discussão que eu vou falar em seguida. Mas a ideia que se... E se ela não vai continuar na dissolução total? E se a dissolução parcial é como se total fosse, por que eu vou incluir o lucro futuro? Mas isso também tem que ser visto na situação concreta. Vamos imaginar uma empresa que presta um determinado serviço. Não, eu vou sair fora do serviço, porque o serviço vai esbarrar num exemplo de jurisprudência que eu vou dar mais para frente. Que produz uma determinada peça para a indústria automobilística. E os sócios realizam, às vésperas da retirada, alguns contratos com as empresas automobilísticas para fornecer um contrato de fornecimento de 5 anos de peça. O lucro é palpável. O lucro existe. Ele vai integrar a empresa. Como que eu vou falar para o sócio que se retira, ou o sócio que é excluído, porque nós já vimos que o sócio não tem que ser penalizado, como eu vou falar que ele não pode participar disso? É evidente que a participação dele não é plena. Eu não vou pegar esse lucro, dividir e ratear, não é isso. Mas ele não pode ser desprezado. Não há um critério hoje pacífico de como se apura o fundo de comércio ou o lucro futuro. Como é que se faz essa projeção? Se eu pego a projeção de lucro dos anos anteriores, se eu pego de 2, 3 anos, 5 anos e projeto para 2, 3 anos, 5 anos, há uma razoável tendência a se pegar os 3 anos anteriores e se projetar nos 3 anos futuros, com um decréscimo, com um deflator, né, que também é variável, que também pode ser discutível, porque não há, é uma contratação, é uma projeção, mas não deixa de ser uma projeção. O contrato pode ser rescindido, pode ter uma série de discussões em cima disso. Mas o que eu quero dizer aqui, quero afirmar, é que não podemos simplesmente ignorar essa projeção de lucro futuro. Às vezes o contrato foi firmado justamente porque o sócio estava presente e ele que obteve a contratação. E por um outro motivo qualquer, o desentendimento ocorreu, a FEC acabou e ele vai sair. Então, será que ele sai sem uma participação nesse lucro futuro? Eu penso que não, mas eu tenho que analisar, volto àquela situação anterior. Vamos analisar no caso concreto.
Eu vou adiantar um exemplo. Eu trouxe exemplo de jurisprudência e já estou adiantando tudo. Estou matando a minha própria aula aqui, né? Não é aula, né? A própria conversa. Mas tinha uma empresa que ela vinha no terceiro ano anterior à retirada com lucro. No segundo ano, ela veio com lucro de 1/3. No terceiro ano, ela apresentou um prejuízo. No ano da retirada, outro prejuízo. Como o lucro 3 anos atrás era muito alto, o perito fez a média dos 3 anos, deu positivo, ele projetou para 3 anos, aplicou um deflator e falou que cabia o fundo de comércio, cabia a projeção de lucro futuro e a participação do sócio de acordo com o seu percentual de participação na sociedade. Mas vamos imaginar o seguinte, a empresa está indo para o buraco. Ela teve lucro 3 anos atrás, expressivo. Teve menos da metade do lucro expressivo no segundo ano anterior. E no último ano ela teve prejuízo, e no ano da retirada teve prejuízo. Como que eu posso projetar um lucro futuro pela média? Não posso. Então, nesse caso, eu determinei a exclusão do fundo de comércio. Porque eu não poderia conceber a projeção de um lucro futuro de uma empresa que não está tendo lucro. Eu tenho que olhar o todo, é isso. Eu tenho que olhar o todo, tenho que imaginar o que está acontecendo. Não é uma história. Por isso que eu falo que o processo de solução e apuração de haveres, ele é um processo que a gente tem que olhar para ele, tem que examinar as suas nuances, as suas particularidades. Se não examinar isso, nós não chegamos a uma solução adequada. Eu não sei se eu estou no horário ainda. Estou. Então, é por isso que eu chamo a atenção para a situação concreta. O último aspecto dessa parte é depósitos incontroversos. Tem um dispositivo da lei que fala que tem que fazer o depósito do incontroverso. O que é um incontroverso? Aquilo que dois concordam, ou que todos os sócios concordam. Mas nem sempre isso é uma realidade prática. Nós tivemos um caso recentemente lá, está sendo julgado, que é um outro exemplo, que eu já estou adiantando também, em que uma das partes havia apresentado um balanço extrajudicialmente, na fase extrajudicial. E nesse balanço dava um determinado lucro. É um balanço visando a saída do sócio. Dava um determinado lucro. Nesse determinado lucro, ele teria uma participação de acordo com o percentual que ele tinha na sociedade. Como não se chegaram a um acordo, houve a judicialização do conflito. E o que ele insistia? Olha, esse valor é incontroverso. Eu tenho participação, sei lá, 20% na sociedade, 20% daquele lucro do balanço extrajudicial é incontroverso. Mas só que todos estavam discutindo judicialmente aquilo. A própria parte que tinha feito o balanço também discutia. É evidente que tem um sentido de lógica no que o retirante estava colocando, mas a parte, quando judicializou a discussão, ela passou a discutir o balanço também. Falou, aquele balanço ele foi feito por um momento em que a sociedade aceitava a saída dele e aceitava pagar alguma coisa, agora não aceita mais. E nós vamos mais longe. A sociedade, o ativo, praticamente 99,99% do ativo dela era imobilizado. Como é que eu deposito imobilizado se eu não tenho acordo? Então, vejam como a situação concreta acaba comandando o que a gente tem que fazer. Então, não tem que depositar em controverso. Nesse caso, nós deliberamos que não tem que depositar em controverso. Tem que se continuar a discussão, apurar os haveres e depois vai se verificar como se pode liquidar isso daí, como se pode cumprir a deliberação dos haveres. Né? Se as partes se entendem contra os imóveis, a participação nos imóveis, a participação fica com um bem, fica com outro, ou alguma outra forma, ou se vende em comum, se paga. Mas o incontroverso, até o incontroverso é discutível. É por isso que eu coloquei aqui no final, até aquilo que é incontroverso também é discutível. Deixa eu ver, mudou. Bom, agora começamos com os exemplos. Esse aqui eu coloquei porque é um clássico.
é um recurso extraordinário do Supremo, né? Quando o Supremo examinava essa matéria aqui. É importante aqui, por quê? Porque foi um dos, talvez o recurso pioneiro e que tem a marca do Supremo Tribunal Federal, que fala que dar-se-á a dissolução parcial mediante forma de liquidação que se aproxime da dissolução total. Foi o primeiro julgado, para mim, de extrema relevância, e que vem do Supremo, que coloca o que associa a dissolução parcial com a dissolução total. Só que notem que no texto que eu reproduzo da ementa, eu coloquei uma palavra em itálico que não está em itálico no texto original. Não tem nem o negrito no texto original. O negrito é meu e o itálico é meu. O que eu coloquei em itálico? Aproxime. Eu acho que essa é um ponto relevante que até hoje passou um pouco despercebido. Não é uma dissolução parcial como se total fosse, mas que se aproxime da dissolução total. Por isso a importância do papel do juiz, que vai dar os contornos dessa dissolução total, dessa dissolução parcial como se total fosse. Ela deve se aproximar, mas não precisa ser literalmente uma dissolução total. É o juiz, o mestre da deliberação do processo, que vai dizer como se aplica essa dissolução total, essa apuração de haveres naquele caso concreto. Esse é um acórdão, para mim, muito importante e que já está esquecido até no tempo, né? Porque ele é de 78, foi publicado em 79. Mas se a gente dá o destaque para o termo aproxime, ele é atual. Ele é atual, porque se aproxime daria um norte para o magistrado para exame. Bom, aqui eu pensei um julgado do STJ, o RESP 1335619 de São Paulo, que ele condensa uma posição que até esse momento parecia já consagrada e uniforme. O STJ tinha firmado uma posição. Vou fazer uma leitura só da parte de destaque. O fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de determinação na apuração de haveres do sócio dissidente. Para mim, essa colocação é perfeita. Porque ele fala que o fluxo de caixa descontado pode ser aplicado com o balanço de determinação. Ele passa, é um item do balanço de determinação. Pode compor ou não, de acordo com o caso. No caso, pode compor. E me parecia que a jurisprudência, nós tínhamos aqui uma jurisprudência tranquila do STJ. Podíamos ficar sossegados e tínhamos o norte para caminhar com a nossa jurisprudência aqui em São Paulo. Mas aqui não contavam com uma coisa aqui. Ficou vencido o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que não esqueceu que ficou vencido nesse caso aqui. Ele tanto não esqueceu que recentemente, em 14 de maio de 21, ele publicou um outro acórdão, agora ele como relator, falando o seguinte, eu vou fazer essa leitura. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado. Afirmou o contrário. A metodologia de fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente. Falou tudo o contrário do que aquele julgado disse. Parece que nesses anos ele ficou aperfeiçoando a fundamentação dessa divergência. E não para que o final desse julgado, para mim, ele é marcante. O fluxo de caixa descontado ele constituiria um desestímulo ao cumprimento dos deveres dos sócios minoritários. Então, quer dizer, eu sou sócio minoritário, eu vou sair porque tem lucro, vou pegar minha parte.
incentivo ao exercício do direito de retirada, em prejuízo da estabilidade da empresa. Conceitos data-vênios subjetivos, que podem, eventualmente, ocasionalmente, podem ser aplicados. Uma de situação específica, mas não com essa forma generalizada. Que eu acho que é um equívoco, às vezes, que a gente vê nos tribunais, que às vezes é uma preocupação tão grande em firmar um ponto de vista ou uma tese jurídica que se aplique a todos os casos, que acaba esquecendo a particularidade de cada um. E vai mais. Enriquecimento indevido do sócio desligado em detrimento daquele que permanece na sociedade. Eu permaneço porque eu quero. Eu saio porque eu não quero ficar mais. Por que a saída dele tem que ser necessariamente em detrimento meu? Eu quero continuar na empresa. Ele não. Então, eu não vou pagar lucro futuro para ele. Mesmo que ele seja o responsável por esse lucro. Que ele tenha tido a participação direta no sucesso da empresa. Aí nós voltamos àquela discussão. Pega o casal, manda de volta para casa. Porque, às vezes, em algumas empresas, o lucro futuro é basicamente o que ele vai receber. Uma empresa que não tem patrimônio, uma empresa de TI, uma empresa de serviços, eu não estou querendo associar serviço por conta de um julgado que eu vou falar, mas uma empresa que vive uma grande imobiliária, que tem nome, que tem marca, e que realiza constantemente negócios, que tem incorporações, que participa das vendas de incorporações, melhor dizendo, ela não tem um patrimônio palpável. O que ele vai ter na saída é o lucro. Tudo que ele fez, às vezes, ao longo de anos, pode dar em nada. Em toda situação, nós vamos ter que ter o lucro futuro considerado? Não vamos ter em todas. Mas nós não podemos também partir da ideia de que nunca isso poderá ser aplicado, porque isso é um incentivo ao desistir, à continuidade da empresa. Porque nós corremos o risco de, não tem lucro, bom, então não quero. Ele está exercendo direito de retirada. É que ele não poderia desistir da ação, mas se pudesse, ele fala, bom, então não quero mais sair. Quero voltar lá. Então ele volta para casa com o esposo, com ela, volta para casa com o esposo, ele volta para casa com a esposa e vão viver juntos lá. Se engalfinhando, discutindo a empresa, os caminhos da empresa e, às vezes, contribuindo para a não continuidade da atividade empresarial diante dos enormes conflitos que vão surgir na administração dessa sociedade. Então, vejam que nós temos dois julgados, um pouco mais antigo, um mais atual, que é um marco. Agora, temos que considerar, pelo menos eu fiz uma pesquisa, eu devia ter usado o pessoal que me auxilia lá no gabinete para ter um assistente híbrido aqui também, que ele é meu assistente e assistente do senador Maurício também. Hoje ele está em transição. 15. Hoje é 15, hoje ele ainda é meu. Hoje é meu. Amanhã é não mais, não é? Devia ter pedido para ele me ajudar na pesquisa, porque eu que fiz todas as pesquisas, não é? E às vezes pode ter passado. Mas, em princípio, esse julgado ainda não foi replicado. Só se foi replicado em alguma monocrática, porque a gente sabe que o STJ, de repente, pega um julgado e começa a replicar em monocrática e vai embora. Mas eu espero, se não eu espero ainda que seja isolado e que esse tema ainda vá dar muita discussão, porque a ministra Nancy Andrighi ficou vencida aqui também. Vamos para o outro. Agora eu peço que, não é nepotismo, não é nada, eu estou mencionando alguns julgados meus aqui. O motivo é o anterior, eu que fiz a pesquisa. O meu tempo é muito dividido. Então, pegar julgados meus facilita a pesquisa, né? Eu não preciso ficar parando para ir atrás de jurisprudência. Esse recurso é uma apelação
dissolução aqui, dissolução parcial como total fosse. Aqui, veja que interessante, que eu queria chamar a atenção para isso. O que o perito fez quando ele considerou a dissolução total como se, a dissolução parcial como se total fosse? Ele falou, se eu estou dissolvendo a empresa, eu estou mandando embora todos os empregados, estou rescindindo os contratos de trabalho. Se eu faço a rescisão dos contratos de trabalho, eu tenho que pagar a verba indenizatória para todos os empregados. Então, se eu tenho que pagar a verba indenizatória para todos os empregados, isso é um passivo da empresa. Se é um passivo da empresa, eu tenho que considerar no balanço de determinação e o sócio retirante vai ter que pagar. Olha, gente, ele está errado quando ele fala que numa dissolução total isso ocorre? Não está errado, mas aplicar uma tese dessa na dissolução parcial, me parece que não tem sentido. Primeiro que a empresa pode continuar existindo ad eternum. O empregado pode pedir para ir embora, então a indenização é uma. Eu posso mandar embora, a indenização é outra. Não é? Então, a situação é tão díspare, mas o perito colocou isso e foi homologado com isso. Né? Então, aqui ele fez a projeção da rescisão antecipada. Não é? E incorporou no passivo. Aqui também tem uma questão bastante discutível, a natureza dúplice, né? O reconhecimento de passível favorável ao sócio remanescente. A natureza dúplice da demanda, ela tem uma certa relação com a possibilidade da empresa deduzir uma pretensão indenizatória em relação ao sócio que se retira, vamos dizer, por algum ilícito que ele tenha praticado, e essa indenização da empresa possa eventualmente ser compensada com os haveres que ele vai receber. Agora, o que a gente tem visto, raramente, mas tem visto, usar essa natureza dúplice para compensar o crédito do sócio que permanece, para abater dos haveres. Mas quem é devedor dos haveres não é o sócio, é a empresa. Então, eu não posso compensar um eventual crédito que o sócio tem em relação àquele sócio que se retira com os haveres que ele vai receber da empresa. Porque a relação jurídica é entre o sócio e a empresa, não é entre sócio e sócio. Senão, nós teríamos um sócio cobrando outro sócio. E seria irrelevante a empresa não ter patrimônio, porque eu iria em cima do patrimônio do sócio remanescente. E o sócio que se retira não pode ir contra o patrimônio do sócio remanescente. Ele vai contra o patrimônio da empresa. Né? Então, tem que tomar cuidado um pouco com essa situação. Outro desse desembargador aqui. Exclusão por falta grave. Aqui é um dos casos que eu comentei. Né? Foi uma situação concreta que, embora não comprovada plenamente a falta grave, a situação de retirada do sócio já estava tão consolidada no tempo que não justificava mandar ele de volta para casa. Por isso que eu chamo a atenção para a situação concreta após. Vou fazer uma leitura rápida de um trecho da emenda. Peculiaridades do caso concreto que justificam, excepcionalmente, a dispensa do exame do cometimento de eventual falta grave pela ré, autorizando a exclusão da acionista que, há anos, não demonstra interesse em prosseguir na sociedade e mantendo-a como acionista que manifestou interesse na preservação. Manutenção do status quo que se mostra inconcebível no caso. Decretação da dissolução parcial com exclusão da ré, devendo proceder à apuração de eventuais haveres em liquidação de sentença. Então vejam que o caso não justificava, independente da falta grave, não justificava que eu mantivesse aquela sociedade. A situação societária estava consolidada. A sociedade já continuava existindo normalmente sem a presença daquela sócia que eu queria excluir.
Não tinha mais sentido eu obrigá-la a voltar, obrigá-la a ser aceita na sociedade. Né? Outro desse também, desse desembargador. Aqui é uma discussão, uma pequena, que às vezes surge. O juiz é obrigado a homologar o laudo pericial. Às vezes a parte recorre dizendo que o juiz não homologou o laudo pericial. Não, isso não pode. É um vício, uma nulidade do processo. O juiz decidiu tudo, fez tudo, resolveu tudo, mas o processo é nulo porque ele não homologou o laudo pericial. As partes controverteram o laudo, as partes discutiram o laudo, o juiz decidiu, mas o processo é nulo. Para mim, isso, de certa forma, uma concepção, de certa forma, despropositada que eu achei que precisava chamar a atenção para isso. Aí a metodologia de avaliação do ativo imobilizado eu já comentei aqui, que é o que se tem feito, né? Usa-se a internet, usa-se o Google, faz pesquisa e se esquece de que o bem deve ter um valor. Deixa eu ver, peraí. Bom, voltei ao STJ? Não, né? Não está indo, né? Ele que está projetando, são vocês aí. Não, eu que estou projetando aqui. Agora entrou. Então, esse é o caso dos contratos de trabalho. Né? Que eu estava falando dos contratos de trabalho, que foi a projeção da rescisão antecipada, da natureza dúplice, e dos haveres do passivo como responsabilidade do sócio retirante. Aqui até não falei, foi bom voltar aqui, porque é isso, né? O passivo, há um passivo negativo, né? O passivo negativo, o sócio se retira, ele é obrigado ao pagamento desse passivo negativo? O passivo negativo é da sociedade, não é dele. Vamos ver se agora vai. Não. Foi? Foi, agora foi. Ok. É desse mesmo? Acho que é no anterior. Da esquerda. Tá. Bom, aqui eu só fiz uma referência que é aquele caso lá da falta grave, e chama atenção, foi bom também voltar nele, chamando a atenção que nós estamos falando de sociedade, de solução parcial de sociedade anônima fechada. Né? É uma situação não tão comum, mas possível, e agora prevista expressamente no Código de Processo Civil. Foi. Aqui é onde nós estávamos, né? na discussão sobre a necessidade de homologação do laudo pericial, na metodologia de avaliação do ativo imobilizado, como nós estava falando, que se usa o Google e se esquece, às vezes, do valor real do bem. Né? E o Fundo do Comércio, a metodologia, a situação concreta, que nesse caso foi aquele uso dos 3 anos anteriores, projetando para os 3 anos futuros, né, posteriores à retirada, esquecendo que a empresa vinha em declínio econômico acentuado. Aqui um julgado da primeira Câmara, do senador César Champolini, recente, são julgados recentes, que faz aquela associação, né? Contrato social, balanço patrimonial especial, pagamento parcelado em 12 vezes e a primeira em 90 dias da comunicação. Isso eu acho importante. Não é o mais importante, mas os contratos sociais gostam de colocar isso. Parece que eles colocando uma carência para pagamento e um parcelamento, eles resolveram o problema da dissolução parcial. Quando o problema da dissolução parcial normalmente não é a carência nem o pagamento parcelado, não é? E aliás, ocorre o seguinte, às vezes se o processo por qualquer entrave demora muito,
nem mais se justifica aquele parcelamento, porque o processo demorou tanto, o pagamento não foi espontâneo, que o pagamento vai ter que ser à vista, sem carência, e é o que a gente tem decidido, e sem o parcelamento. Mas aqui o mais interessante desse julgado, que eu penso que deve ser examinado, que é uma posição interessante, o método de fluxo de caixa descontado, ele é afastado, né? Não é aplicado. E não é aplicado por conta de uma interpretação do contrato social, que o contrato social não falava de fluxo de caixa descontado. Eu confesso a todos que até hoje, o senador Maurício tem mais tempo de Câmara reservada do que eu. Eu tenho um pouco mais de 4 anos. 2018, um pouco mais de 4 anos. Eu nunca vi um balanço, um contrato social que falasse em fluxo de caixa descontado. Nem para excluir, nem para colocar. Então, o contrato social fala em balanço de determinação, balanço especial. E como nós vimos, o meu entendimento, esse é o meu entendimento, é que o fluxo de caixa descontado pode ou não integralizar esse balanço. Mas a interpretação interessante aqui é que é aplicado o entendimento de que o método voltado à sociedade, esse método fluxo de caixa descontado, seria mais voltado à sociedade de prestação de serviços cujos princípios ativos são intangíveis. Aqui o inangíveis, aqui faltou o T, aqui, intangíveis. Eu acho que essa é a grande discussão. E é importante que se tenha um julgado nessa linha, porque em algum momento as câmaras lá na frente vão se encontrar. Nós vamos ter que se encontrar, vamos ter que discutir, vamos eventualmente tentar redigir um enunciado, alguma coisa assim, para tentar uniformizar esse entendimento. Então, a divergência é do jogo. E ele é importante que ocorra. Aqui em São Paulo, é muito importante para que a gente tenha realmente um embate de ideias, um embate de entendimento, porque eu estou colocando minhas ideias, mas eu posso não ter razão. É um entendimento. E normalmente, nos colegiados, isso ocorre muito. Então, a gente espera que, num curto espaço de tempo, que certamente não será tão curto, a gente se encontre para discutir essas divergências, esses aspectos. Mas eu acho que o ponto central dessa divergência acabou vindo com esse julgado que eu mencionei, esse último julgado do STJ, que acabou contaminando um pouco uma interpretação que estava quase que sedimentada a respeito da questão do fluxo de caixa descontado. Agora, um brilhante julgado, a palavra do desembargador Maurício Pessoa, também recente. Aqui é só um aspecto interessante, que os problemas nunca vêm isolados, né? Então, além de dissolver, a gente tem que saber se a sociedade existe. Então, nós vamos ter que enfrentar uma discussão sobre a sociedade de fato ou comum e dissolver essa sociedade. Quer dizer, aí os problemas se multiplicam. A prova acaba sendo das mais diversas possíveis, né? E aqui o interessante é que se deliberou pelo marco da dissolução na data do protocolo da distribuição, né? E se fala da prova escrita com interpretação do artigo 987 do Código de Processo Civil. Eu já descobri que quando eu aperto devagar, ali muda primeiro, então meu canto de olho percebe que mudou. Aqui um julgado do desembargador Jorge Tossa, que recentemente passou a integrar a nossa Câmara, felizmente, excelente colega, né? Vem do primeiro grau, então traz um frescor para a Câmara, traz uma discussão de temas que às vezes o segundo grau ele precisa ser provocado também. O juiz, é importante chegar um juiz de primeiro grau com a sua experiência, entrar na Câmara e discutir com a gente, falar, não, isso aqui não é assim, eu tenho uma interpretação diversa. Então, foi uma grata satisfação a presença do desembargador Jorge Tosta na nossa Câmara. Aqui é aquela discussão do pagamento em controvérsia, né? Por que me marcou isso daqui? Porque eu vi essa história do balanço, ele deu o voto e na sessão eu pedi vista para examinar o processo. Não, em controvérsia está no balanço, tem que ser pago. Depois eu fui ver toda a discussão, a parte, se eu não me engano, era o autor que tinha apresentado o réu. Bom,
que tinha apresentado esse balanço, em nenhum momento ele vinha em juízo e falava que aquele balanço realmente refletia a situação da empresa e que correspondia ao lucro na retirada e que deveria ser pago. Era uma discussão, porque afinal é quase que uma negação de uma boa-fé, mas aquilo foi extrajudicialmente. E em juízo houve muita discussão, inclusive em primeiro grau, inclusive o juiz admitindo a discussão sobre os haveres com projeção de instrução no processo, e essa questão do ativo ser totalmente imobilizado. Quer dizer, como é que se resolve isso de pronto num processo com depósito em controvérsia, né? Então, eu acabei acompanhando o voto do desembargador Jorge Tosta e achei interessante de trazer aqui referência. Aqui um julgado do desembargador Araldo Teles, tem julgados muito mais relevantes dele, mas esse eu queria trazer um dele, então tentei pesquisar rapidamente um. E aqui é a aplicação, que também vem ocorrendo com uma certa frequência, a discussão sobre a remuneração do perito. E o desembargador aqui aplica o 603, parágrafo 1º, por analogia, fazendo o rateio dos custos da perícia entre as partes, quando o interesse na produção da prova é de ambos. E aqui é um julgado só para se contrapor àquele outro que eu mencionei, da primeira Câmara, do desembargador Alexandre Lazzarini, em que se entendeu que não demonstrada a falta grave, não havendo comprovação, não há por que excluir o sócio e a sociedade continua. E aqui, como eu digo a todos, não é certo nem errado. A situação concreta é que comanda a solução. O que nós temos que nos voltar é para essa situação concreta, para ver se, naquele caso, tem elementos que justificam a perpetuação de uma situação ou não. Bom, aqui é uma pequena bibliografia, se alguém tiver interesse, está referida aqui. Acho que são livros pontuais sobre solução e sobre apuração de haveres, que me parecem relevantes, a não ser o clássico aqui, o Tratado de Direito Empresarial do Carvalhosa, mas ele é muito completo nessa parte, e o da Priscila Fonseca, do Fogaça, que falam de dissolução. A da Priscila não é tão atual, mas ela tem ideias importantes e relevantes, e o da Maíra Vieira, que fala sobre dissolução em sociedade anônima, que me parece uma das poucas monografias que aborda exclusivamente, pouca doutrina que aborda exclusivamente esse tema. E com isso eu agradeço mais uma vez aos nossos coordenadores. Felizmente nós temos esses coordenadores. Agradeço a presença do nosso coordenador regional, Paulo Furtado, me coloco à disposição e agradeço a todos pela paciência de terem me ouvido. Antes de mais nada, eu registro a presença do diretor da Escola Paulista da Magistratura, o desembargador José Maria Câmara, e eu renovo os agradecimentos e os parabéns pela iniciativa da apresentação das coordenadorias para o público da Escola Paulista da Magistratura. Ao meu amigo desembargador Grava Brasil, eu sou obrigado a manifestar minha preocupação, porque Vossa Excelência aumentou a régua da coordenadoria. A coordenadoria agora de direito empresarial terá que se pautar por trabalhos como o que Vossa Excelência acabou de nos apresentar. Muito obrigado pela forma, pelo conteúdo, da apresentação. E ela bem demonstra aquilo que a coordenação e a coordenadoria de direito empresarial pretendem no desenvolvimento de suas atividades. Muito obrigado, desembargador Grava. Passo a palavra à doutora Renata, que parece que tem algumas questões a formular pelo chat, não é? Além daquelas perguntas que eventualmente forem feitas da plateia.
Agradecer ao Dr. Grava, e realmente foi uma brilhante exposição e, na verdade, várias das perguntas que foram feitas aqui foram sendo respondidas ao longo da sua exposição. Como temos, acho que, pouco tempo aqui, eu vou tentar condensar aqui algumas perguntas para acolher várias das manifestações dos colegas que estão nos assistindo virtualmente. E muitos perguntaram sobre... O senhor falou bastante da questão da forma como se calcula a apuração de haveres, mas muitas vezes o sócio retirante ele quer receber o valor de mercado, né? E quer que seja calculado o valor de mercado para se aferir o valor das cotas. E o que fica, que é o valor contabilizado, né? Então, aqui várias perguntas giraram em torno disso. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, eu sei que já abordou, mas se pudesse até reforçar um pouco essa questão, que ela foi tema aqui de várias perguntas da plateia, do pessoal que está aqui virtual. Obrigada. Nós já abordamos isso e, para deixar mais claro, o valor contábil não é a referência para a apuração de haveres. A apuração de haveres é o valor de mercado, é o valor de saída, é o valor real. Ele se aproxima, vamos usar os termos do julgado do STF, ele se aproxima do valor da empresa na dissolução total. Como se eu tivesse fechando a empresa, vendendo todo o seu patrimônio, ou até transferindo essa empresa para alguém que tem um interesse em comprar e dividindo entre os sócios. A ideia é o valor de mercado. Pontualmente, esse valor de mercado pode ser questionado em alguns aspectos, como, por exemplo, na questão do fundo de comércio, do aviamento, do lucro futuro, né? E esse sim pode ser discutido, mas o valor é o valor de mercado. Eu não posso pegar, um dos exemplos que nós demos, o ativo imobilizado, um maquinário, um pátio enorme de industrial, eu usar esse maquinário e não apurar o valor real dele no mercado. Ele não pode ser o valor contábil. O valor do contábil pode ser muito superior àquilo que ele vale ou pode ser muito inferior. Nós não sabemos. Por isso que tem que ser apurado realmente o valor e o quanto ele vale, qual é o real valor patrimonial dele. As dívidas com os bancos, a apuração desses pagamentos, os créditos, aí vem aquelas noções contábeis, quer dizer, os valores a receber, né? E os valores a pagar, não sei se o termo técnico contábil é esse, mas é o passivo e o ativo que economicamente ele normalmente é retratado no balanço contábil, quanto eu devo e quanto eu tenho que receber. Mas o patrimônio em si, não. Né? Então, o equipamento, mesa, computador, maquinário, marca, desenho industrial, a clientela com aquela discussão que eu coloquei, todas essas questões elas têm que ser valoradas numa situação concreta, para saber se vão ser consideradas e se vão compor ou não o valor da empresa, que é o valor de mercado. Obrigada, doutor Grava. E não sei se há tempo para uma última pergunta. Não sei se alguém da plateia aqui, se tiver... Acho que tem um microfone, né? Só um segundinho que eu vou pegar um. Bom, primeiro, bom dia. Parabéns pela palestra. Eu tenho uma pergunta sobre motivação da saída versus método. Muitas sociedades limitadas, elas usam como mecanismo de estímulo ou desestímulo à saída a eleição de métodos diferentes. Vou dar um exemplo. Então, no caso de saída imotivada, eu elejo um método. No caso de saída por exclusão, tem eleito outro método. E o doutor comentou essa questão de o método ser um método único. Nesses casos, por exemplo, como seria a forma de se interpretar melhor esse tipo de cláusula, ou de se colocar esse tipo de cláusula, a validade dela nos contratos sociais? Então, a eleição de métodos distintos para hipóteses distintas de saída, ou um método único com descontos para cada hipótese. Parece justo? Ou há algum tipo de julgado que enfrentou essa matéria? Essa é a minha pergunta.
Aqui envolve aquela consideração subjetiva da saída, né? O meu entendimento é que os haveres eles serão os mesmos, seja para a exclusão, seja pela retirada espontânea do sócio, né? O que muda é o processo, porque quando a empresa quer a exclusão do sócio, nós vamos ter um contencioso pré-haveres, se está ou não justificada aquela exclusão, se for a falta grave está comprovada ou não. Então, existe essa questão processual. Mas, com relação ao método, a apuração é a mesma. Agora, o que nós podemos ter, e isso já apareceu, é, por exemplo, a prática de um determinado ato ilícito, um desvio de dinheiro do sócio, da empresa, isso que justificaria a justa causa, e esse desvio de dinheiro ele não é desconsiderado, mas a empresa teria que formular um pedido indenizatório em face daquele sócio e, eventualmente, compensar com a apuração de haveres. Essa pode ser uma consequência processual, até de economia processual e de ganho de tempo. Mas, se nós abstrairmos essa situação, se a justa causa for uma outra razão que não implique num direito indenizatório, né, e mesmo se esse direito não for exercido, né, ele não poderá ser considerado na exclusão. A apuração de haveres vai ser uma só. Tanto o sócio que se retira bonzinho, entre aspas, quanto aquele que é excluído porque não seria tão adequado à sociedade. E ambos terão o mesmo direito em relação aos haveres que fazem jus. Não sei se respondi, se era ela. Desconta o valor do preço apurado. Por exemplo, eu tenho uma cláusula que desconta um percentual, 10%, independente de existência de passivo ou de indenização. Uma cláusula contratual que prevê um abatimento? Um abatimento do preço conforme a motivação de saída. Uma cláusula que previsse um redutor, caso... Que funciona como um estímulo ou não. No caso de justa causa para retirada. Ou de saída sem motivação, que a sociedade pretende estimular a permanência do sócio. Não estou discutindo aqui quebra de afetos, não. É para justamente estimular que ele não saia no momento que é mais oportuno para ele e menos interessante para a sociedade. Menos oportuno para a sociedade. Então, eu crio métodos com descontos, por exemplo. Olha, eu confesso que eu nunca peguei, mas eu acho que é razoável. Porque não adianta nós desconhecermos que a retirada do sócio ela pode prejudicar a sociedade. É evidente. Porque a sociedade vai ter que pagar os haveres. Né? Vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Às vezes ela tem que reduzir o patrimônio, às vezes ela tem que vender bens, né? Ela pode desacelerar o sucesso que ela estava tendo. Então, teoricamente, eu nunca peguei na prática, mas num exercício teórico, me parece que um percentual que não fosse abusivo, também não dá para falar, vai pagar 50%. Mas não vamos colocar percentuais aqui, mas um redutor razoável previsto no contrato por uma saída imotivada mesmo, me parece que seria razoável, seria pertinente. Eu vejo uma lógica, uma consistência num regulamento desse no contrato social. Justificado até por conta disso, né? Justificado. Bem, eu reitero os agradecimentos e os parabéns ao ilustre palestrante e passo a palavra à doutora Renata para o encerramento. Agradeço a todos, aos presentes aqui no auditório e aos que participaram virtualmente. Nós tivemos uma adesão aqui, né, um número grande de participantes virtualmente. Para nós isso é motivo de muita alegria. Acho que a Escola da Magistratura ela é destinada exatamente a esse tipo de troca, esse tipo de debate. Então, para nós, realmente é muita alegria e agradecer ao Dr. José Câmara, que está aqui, o nosso diretor, pela oportunidade, né, de apresentar a área e dizer que estamos todos à disposição aqui para discutir os temas do direito empresarial.
E eu encerro, acho que da forma como nós começamos, o doutor Grava fez homenagem ao doutor Araldo, e eu só complemento aqui, o doutor Maurício também, complemento a homenagem, acho que esse é um momento importante para que façamos esse registro, e como juíza de primeiro grau também queria acrescentar aqui a homenagem ao doutor Araldo, que conheci desde a época que passei lá pela primeira vara de falências, quando eu era ainda auxiliar da capital, não tinha nem 30 anos, era jovem, uma jovem juíza, e aqui pela magistratura, acho que nós temos a oportunidade, nós mais jovens, de observar os mais experientes e aprender com eles e tentar errar um pouco menos, né? E eu acho que com o doutor Araldo, eu pude aprender, não sei se aprendi, mas sei que ele, pelo menos, acho que ensinava a todos nós, pelo menos 3 lições que eu acho que são importantes de serem ressaltadas, e a primeira delas é porque ele era um juiz discreto, e um juiz discreto é coisa rara e muito importante, sobretudo em matéria empresarial. Nós que somos mais jovens, né, somos tentados aí pela vaidade, todos os juízes, mas na área empresarial isso é talvez mais tentador, porque trabalhamos com grandes casos, o peso da nossa caneta, muitas vezes, em grandes casos, acaba tornando aí a vaidade algo que pode nos arrebatar. E o doutor Araldo, desde que o conheço, né, sempre o tive como um juiz discreto, de poucas palavras, de poucos adjetivos, sempre um juiz discreto. Então, eu acho que esse é o primeiro exemplo que ele deixa aqui para nós, juízes de primeiro grau. Segundo, a segunda lição que eu sempre lembro e vou lembrar do doutor Araldo, ele tinha o hábito, eu não sei se o doutor Grava lembra, provavelmente sim, mas nas decisões monocráticas ele tinha o hábito de escrever assim: defiro o efeito angustiado ou indefiro o efeito angustiado. Claro que ele se referia ao efeito suspensivo ou ativo que ele concedia ou não à parte, mas ele usava o termo angustiado, e quando isso chegava para cumprimento em primeiro grau, eu lembro que quem ficava angustiado era eu, porque ele me lembrava do peso da caneta, mas de uma outra forma, não de uma forma vaidosa. Ele me lembrava do peso que é julgar, e da responsabilidade que nós temos, né, de julgar o caso, que não é só um número, processos não são números, processos são casos, são vidas, são histórias. O senhor aqui, durante a sua exposição, deixou isso muito claro. Então, eu acho que essa é uma segunda lição que o doutor Araldo deixa para todos nós. Eu tinha até uma assistente, doutor Grava, que brincava, não, ela vinha, doutora, ela vinha desesperada, doutora. Chegou uma decisão do doutor Araldo aqui angustiado. E eu até ria, porque ele não era ele que estava angustiado, ele usava o termo angustiado para falar o efeito angustiado. Mas eu dizia, então vamos julgar isso aqui direito, se ele está angustiado, vamos decidir isso aqui direito de uma vez. Então, lembro com muito carinho, estou aqui fazendo uma brincadeira, mas eu acho que a ideia do angustiado é a angústia que movimenta, é a angústia que nos faz avançar e faz crescer. Então, eu acho que essa é uma segunda lição. E a última e terceira lição que eu acho que nos serve a todos aqui na magistratura, que fica do doutor Araldo, eu tive a oportunidade de colher nos últimos tempos, né? Quando ele foi convidado a coordenar o 11º curso de Direito Empresarial aqui da Escola Paulista da Magistratura, Zé Maria. Ele ficou muito feliz, né? Ele ficou muito feliz com o convite, só que ele disse ao doutor Maurício e a mim, né? Não sei se estou à altura, né? E é claro que ele estava à altura de coordenar esse curso, mas juiz discreto que era, e com toda a humildade, ele dizia que não estava à altura. E aí tínhamos contatos constantes aí para organizar esse 11º curso, e todas as vezes que eu falava com o doutor Araldo nesses últimos meses, nesses últimos tempos, e nos queixávamos do volume de trabalho, da pandemia, e desse monte essa avalanche de processos, ele sempre fazia questão de me dizer, cuidado com o equilíbrio da vida. E ele quase me irritava, doutor Grava, porque toda vez que eu falava com ele, ele fazia parecer que era para irritar. Ele falava assim, Renata, agora não posso falar com você porque eu vou ao Pilates. Eu não posso falar com você que eu vou buscar a minha filhinha no piano, na aula de piano. E eu ficava irritada porque parecia que ele estava me provocando. E, na verdade, talvez fosse uma provocação para lembrar, né, que a vida passa, que a vida é breve e que é preciso ter equilíbrio.
eu realmente não sei se ele fazia isso que ele me aconselhava, se ele atuava assim na vida, se ele conseguia ter todo esse equilíbrio, mas ele me aconselhava dessa forma. Então, eu acho que essas 3 lições vão me acompanhar, né? E fica para todos nós aqui. Eu acho que a magistratura não é um lugar em que a gente colhe tantos afetos, né? Fazemos amigos, né? Alguns amigos, vejo aqui muitos dos meus melhores amigos estão aqui nessa sala, e eu sei que o doutor Araldo fez também amigos verdadeiros aqui na magistratura. Então, eu acho que para esses amigos verdadeiros e para esses juízes de primeiro grau aqui, que como eu aprenderam ou tentaram aprender alguma coisa com ele, eu acho que fica essa ideia aí de que a vida passa rápido, como o senhor disse também no início, né? Nem sempre o fim da jornada por aqui tem aviso prévio, né? Nem sempre nós temos um aviso prévio. E eu acho que o que ficam realmente são os afetos e são essas boas lembranças. Eu acho que é isso que a gente vai carregar do doutor Araldo, né? E fica esse exemplo aí de um juiz discreto, né? De uma pessoa amorosa, de um juiz discreto e de alguém que gostava da magistratura, que era um juiz bom de caneta, né? Apesar da angústia e do peso da caneta, mas era um juiz bom de caneta. E era um juiz que talvez, eu acho que aí estava ciente de que é preciso encontrar algum equilíbrio e que há de haver aí alguma leveza nessa jornada, que é a nossa carreira da magistratura, que não é simples, não é fácil, mas a gente precisa encontrar essa leveza. Então, eu encerro da forma como começamos, né, com essa homenagem ao doutor Araldo, porque eu acho que ela faz todo sentido nesse momento aqui em que nós apresentamos a área de direito empresarial e que nos reunimos e fico muito feliz. Estou vendo aqui no chat o doutor Tosta, que também mandou um abraço a todos. O doutor Fernando Maia não pôde estar aqui presente, mas mandou um abraço também a todos. Vejo os meus colegas de VAR aqui, o Paulo, e eu acho que é isso que fica. Então, agradeço ao senhor pela oportunidade de ouvi-lo, por esse encontro. Encontros são raros, né? Desembargadores, juízes não se encontram, a gente se cruza com as nossas decisões, nos comunicamos por nossas decisões, mas nos encontrarmos é coisa rara, então é oportunidade para festejar, sobretudo nesse período aí de pandemia. Então, muito obrigada e obrigada a todos.